Olá, pessoal, boa noite. Vamos sendo todos bem-vindos a mais um encontro aqui nessa noite quente. Deixa eu ver se está dando certinho aqui. Mandem um oizinho aí para mim para ver se está tudo ok, se vocês estão me ouvindo bem, se está tudo bem, tudo certinho. Boa noite, turma. Mande um oizinho aí para mim para ver se está tudo bem. Oi, Manu, obrigado, meu amigo. Tudo ok, maravilha. Que bom, tamo junto. É isso aí, turma. Vamos nesta noite quente de São Paulo aí para mais um estudo do livro Vinha de Luz. E cá estou aqui outra vez com vocês. Muito calor, adoro, muito bom. Dona Terezinha Nunes, um beijo para a senhora, que a senhora falou que não está conseguindo mandar mensagem, mas eu vi que a senhora está aqui na live. Josete está aqui com a gente, Deis, Melissa. Boa noite, Jô. Que delícia ter vocês aqui. Que gostoso, eu amo o calor. Pensa numa pessoa feliz, é uma pessoa aqui nesse calor maravilhoso, adoro. Boa noite, Airã, seja bem-vinda. Muito bem. Turmas, recadinhos aí da nossa casa, né? Lembrando que nossa casa funciona terça, quinta, às 20 horas, sexta-feira, às 14 horas, domingo, às 9 e às 10h30, palestra pública e passe espiritual. Sábado, 8h30 da manhã, evangelização infantil. Bazar da Casa do Caminho, de segunda a sexta, das 13h30 às 17 horas. De segunda a sexta, o nosso bazar maravilhoso. Esperamos todos vocês lá. Quem quiser nos visitar pessoalmente, participar da palestra, do passe ou de qualquer outra coisa na casa, ou quiser qualquer outra informação, é só chamar no WhatsApp que tem aqui na página da nossa casa. Boa noite, Regina Mobará. Coisa boa ter você aqui. Beijo, show. Marquinhos, meu amigo. Que bom ver você aqui de novo. Deis, boa noite, minha amiga querida. Que alegria ter você aqui. Seu Décio, Rosana, que bom ter vocês aqui. Muito bom. É isso aí. Recadinhos da live, né, turma? Tenham aí em mãos uma aguinha. Olha a minha, tá tendo essa garrafinha amarelinha aqui. Bonita, né? Coloquem uma aguinha para fluidificação aí para vocês. Se tiver alguém doente na casa, separa a aguinha de quem está doente, ou se alguém toma remédio de uso contínuo, né? Separa a aguinha aí de quem precisa, tá bom? Se na casa tiver todos bem, pode colocar uma garrafa grande e dividir para todo mundo. Outro dia alguém me perguntou assim, Renata, posso fluidificar uma garrafinha e depois colocar lá no filtro de água? Pode, tá bom? Água fluidificada também pode dar colocar nas plantinhas, dá para os bichinhos de estimação tomar, tá bom? É uma água que nos faz muito bem. Eu sempre tenho água fluidificada aqui em casa, que eu sempre fluidifico na live, né? Quando eu não sou eu que faço a live, eu assisto a live igual vocês. Aí coloco a aguinha aqui também, tá? Otília Colombo, seja bem-vinda. Luzimar, seja bem-vinda. Bom estudo para nós, coisa boa. Turma, aqui da live ainda, né? Quem quiser mandar nos comentários nomes para as vibrações, podem colocar à vontade. Quem não quiser colocar o nome aqui nos comentários, pode escrever numa folhinha aí a parte os nomes que vocês desejam colocar nas vibrações, tá? Pode colocar aí à vontade. Pode usar o nome da outra live, o mesmo papelzinho, pode aproveitar, tudo bem. Mesmo que vocês não forem colocar o nome aqui nas vibrações, aqui no comentário, manda um oizinho aqui para mim, dá um joinha aqui na live, quem sentir à vontade pode compartilhar também. Quanto mais interação tiver esse vídeo, mais o Facebook oferece para as outras pessoas, né? O nosso conteúdo aí. O que é o nosso conteúdo? Levar o Evangelho, a doutrina espírita a mais pessoas possíveis. Jô tá mandando um abraço para Denise Loureiro, eu também mando. Beijo, Dedê.
Alê, minha flor, que bom ter você aqui, Alessandra. Gustavo, meu amigo, que bom ter você aqui, ótimo estudo para nós. Ana Pereira, vibrações, muito bem, é isso aí. Coloquem os nomezinhos aí para as vibrações como a Ana. Mandem oizinho, coraçãozinho, estrelinha. Movimentem a nossa live. Muito bem. Muito bom. Deixa eu ver se mais alguém mandou aqui. Que delícia, né? É isso aí. Eu fico olhando assim para baixo, turma, porque às vezes eu tô olhando aqui no celular quem é que tá dando oi. Porque às vezes eu tô transmitindo a live aqui do computador e vendo as mensagens do celular. Coisa boa. Boa noite, Adailton. Seja bem-vindo. Muitas pessoas lindas alegrando a nossa live nessa noite de calor. Muito bem. Eu amo o calor, gente. Estou numa felicidade danada que tá calor. O frio é que eu não gosto muito, né? Mas o calor eu amo. Que coisa boa. É isso aí. Faltam 2 minutinhos para a gente começar, né? Lembrando sempre que a gente fica online às 20h20 e aí 10 minutinhos para dar os recadinhos da nossa casa e para começarmos o nosso estudo às 20h30 em ponto, né? Temos esse encontro marcado com a espiritualidade, que é uma coisa muito boa. O turma, aproveitando, né, lá dos recadinhos da nossa casa, nós temos o projeto atualmente das cestas básicas. Se alguém quiser colaborar com o projeto, é só mandar mensagem lá no nosso WhatsApp. Temos o projeto também das meninas o nome do projeto delas eu amo, que são as arteiras, né? Por que as arteiras? Porque elas fazem artesanato. Então, desse artesanato, elas montam enxovais para bebês, para crianças carentes, né? Para as mãezinhas ali. Então, elas colocam a roupinha, fralda, mantinha que elas fazem de lã. Então, é um projeto muito legal das arteiras. Então, também, se alguém quiser participar ou doar algum material para as arteiras, também entre em contato lá com o nosso WhatsApp, tá? Agora, em dezembro, nós também vamos ter um bazar de Natal, tá? Assim que tiver a data, lá vai ser no início de dezembro, daqui a um mês aproximadamente. Assim que a gente tiver a data, os horários certinho, também vou avisar aqui na live, mas já se preparem, viu? Guardem ali uma reservinha para comprar alguns presentes de Natal no nosso bazar, para ajudar a nossa casinha, certo? Boa noite, Eric e Meire. Sejam bem-vindos. Que bom ter vocês aqui. Aí, a nossa lindona, né, desde o bazar. Assim que nós tiver a data, nós vamos mandar aqui com a nossa amiga Deis, que vai receber a gente com muito carinho lá no bazar de Natal. Vai ser uma festona muito boa, né? Sempre tem coisa muito boa no bazar de Natal, é muito legal, muito divertido. Em breve, maiores detalhes, né? Pra gente começar. Vai ser o primeiro bazar de Natal na nossa casa nova. Olha que coisa boa. Esse ano aqui, ano de mudança da nossa casa nova, nos adaptando ao novo espaço, um novo lugar, mas tá muito bom, né? Tá ótimo, maravilhoso. Só gratidão a Deus. Que coisa boa. Turma, aqui no meu reloginho deu 20h30. A Deus colocando. Vai ser maravilhoso. Muito bem, que alegria. Isso aí. Aqui no meu reloginho deu 20h30. Vamos iniciar então agora a nossa prece para iniciarmos o nosso estudo. Então vamos nesse momento. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos. Vamos elevar o pensamento até Deus Criador, a Jesus, nosso mestre, nosso guia, aos nossos mentores espirituais, aos mentores espirituais da Casa do Caminho, aos nossos mentores em particular. Vamos cumprimentando a todos, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos e unidos de coração, de espírito. Vamos rogando que a espiritualidade maior nos ampare no entendimento da lição, nos ampare com a nossa melhora física e espiritual, que essa equipe espiritual que nunca nos abandona, nos ajude na nossa missão de sermos cada dia seres melhores. E assim, envolvidos nesse amor, nesse sentimento de gratidão, vamos dar início a mais um estudo,
que assim seja, graças a Deus, a Jesus e a toda espiritualidade maior. Coisa boa. Como é bom fazer uma prece, é bom demais. Deixa o coração e a mente da gente levinho, é muito bom. Eu amo orar. Ai, que coisa boa. Turma, a lição de hoje está ali no trecho do Evangelho, de uma carta de Paulo aos Tessalonicenses, né? Eu estou, inclusive, aqui com a minha Bíblia. Vou até levantar para vocês verem que eu adoro mostrar minha Bíblia. Ó, que minha Bíblia cheia de papelzinho, de coisinha. Eu amo, né? E aqui, quando a gente vem nessa carta dos Tessalonicenses, ela começa falando de dar graças a tudo, de sermos felizes, de darmos graça, de agradecermos. É a carta da gratidão, da felicidade, né? Então, Paulo está falando muitas coisas lindas nessa carta para o povo de Tessalônia, né? E aí, o Emmanuel escolheu este trechinho para falar sobre como ele está dando várias recomendações aqui para esse povo, de como viver, né? De como Jesus nos ensinou a viver, e é muito lindo. Então, primeira carta da gratidão, a gente sempre lembrar de agradecer a Deus por tudo, até pelas dificuldades, né? Porque a dor e a dificuldade são as balizas da nossa vida, é onde a gente sabe até onde a gente pode ir, até onde a gente deve ir. Então, gratidão sempre. E nessa parte, que é no capítulo 4, ele chama assim, ó, recomendações, santidade de vida e amor. Então, são recomendações que Paulo dá para esse povo, que serve para nós, tá? Vocês sabem que as Bíblias, né, têm traduções diferentes, então muda um pouquinho as palavras. Então, eu vou ler o trechinho que está aqui na tela para vocês, que é o que está no livro Vinha de Luz, e vou ler também o mesmo versículo que está na Bíblia, no Novo Testamento, aqui na tradução da Bíblia de Jerusalém, do Evangelho de Jerusalém. A gente vê que coisa interessante, né? Então, ele fala assim aqui: e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vou tê-los mandado. Então, isso está escrito aqui, ele pegou alguma tradução e colocou aqui. E olha que bonitinho que está esse mesmo versículo na tradução de Jerusalém. Ele está falando assim, ó. Empenhai a vossa honra em levar a vida tranquila, ocupar-vos dos vossos negócios e trabalhar com as vossas mãos conforme as nossas diretrizes, né? Então, como é que ele está falando a mesma coisa, mas com palavras diferentes? E aqui na Bíblia de Jerusalém, eu achei mais legal, porque ele fala assim, empenhai a vossa honra em levar a vida tranquila. Olha só que legal, né? É da gente empenhar aquilo que a gente acredita, que nós acreditamos no quê? Nas palavras que Jesus nos deixou do Evangelho. Então, a gente se empenhar no que está escrito no Evangelho, se empenhar no exemplo de Jesus para vivermos a nossa vida. Não é lindo? Eu achei lindo, eu adorei. Né? E vamos ver o que o Paulo está falando sobre isso. O Emmanuel, né? Que vai trazer essa explicação aqui do texto do Paulo para nós, tá? O Emmanuel diz assim: a cada passo encontramos irmãos ansiosos por orientação nova nos círculos de aprendizado evangélico, né? Então, todos nós estamos realmente querendo, buscando uma nova orientação do evangelho, mas ela já está aí, né? Valiosos serviços, programas excelentes de espiritualidade superior experimentam grave dilação esperando que terminem as súplicas inoportunas e reiteradas daqueles que se descuidam dos compromissos assumidos. Assim, nos pronunciamos diante de quantos se propõem a servir Jesus sinceramente, porque indiscutivelmente as diretrizes cristãs permanecem traçadas de há muito, esperando mãos operosas que as concretizem com firmeza. O que ele está querendo dizer aqui nessas três primeiras frases aqui da lição, né? Ele está querendo dizer o quê?
que muitas vezes a gente meio que fica, eu não sei o que eu tenho que fazer, o que será que eu vim fazer? Fica, vou colocar entre aspas, né? A gente meio que fingindo que a gente não sabe o que a gente tem que fazer, mas a gente sabe. Então ele está falando que já há muito tempo Jesus deixou através dos discípulos, através do evangelho e através do seu próprio exemplo de amor, qual é a diretriz da nossa vida. E qual que é a diretriz da nossa vida? É amar ao próximo como a si mesmo. É nos amarmos, é amar a nossa família, é aprender o respeito, o amor. É isso, a regra áurea é essa daí, não tem outra, né? E aí, o que ele fala aqui? Que a espiritualidade está esperando a gente tomar essa decisão. Porque a gente não toma, a gente coloca um monte de outras coisas na frente. A gente coloca um monte de obstáculos para não viver a vida cristã de verdade, né? Eu estou falando a gente porque eu estou me incluindo, nós todos, eu também coloco um monte de obstáculo para não viver determinadas coisas do Cristo, né? Do cristianismo, do que Jesus enviou. É por preguiça, é por comodismo, é por materialismo. Então, a carta de Paulo é justamente ele chamando a atenção lá na época dos Tessalonicenses e para chamar a atenção na nossa época agora, né? Como é que a gente está vivendo a nossa vida, né? Procure a cada discípulo manter o quinhão de paz relativa que o mestre lhe conferiu. Cuide para cada qual dos negócios que lhe dizem respeito e trabalhe com as mãos com que nasceu na conquista de expressões superiores da vida e construirá elevada residência espiritual para si mesmo. Esse trechinho aqui, né, pessoal, o que ele está querendo dizer para a gente? Para a gente tomar cuidado, porque muitas vezes a gente fica muito se espelhando na vida do outro, no que o outro faz, no que o outro quer, e a gente não cuida da nossa própria parte, da nossa própria vida, né? Então, às vezes a gente não faz, dá desculpa, não fiz porque ninguém faz, não fiz porque o outro não faz, né? E a gente não pode ser assim. Ou a gente quer ir ali, viver a vida do outro, resolver o problema do outro e não resolve os nossos. Então, cada um de nós tem que buscar a sua religiosidade, a sua fé, a sua conexão com Deus. Cada um de nós tem este papel, tem este dever, tá? Aquele que conserva a harmonia ao preço do bem infadigável, atende aos desígnios do Senhor no círculo dos compromissos individuais e da família humana. O que cuida dos próprios negócios desincumbe-se retamente das obrigações sociais, sem ser pesado aos interesses alheios. E o que trabalha com as próprias mãos encontra o luminoso caminho da eternidade gloriosa, né? Ou seja, quando a gente trabalha em prol daquilo que realmente é importante, a gente não sente esse peso, né? Quando a gente sente, por exemplo, prazer na oração, quando a gente sente prazer, quando a gente se encontra, né, nos trabalhos dedicados ao outro, a Jesus, quando a gente se encontra, não é pesado, né? Porque tem muita... a vida em sociedade é assim, né? Muitas vezes elas nos impõem a colocarmos o trabalho, a vida social, na frente da nossa vida espiritual. E a gente tem que estar atento a isso, tá? Nós temos que fazer ao contrário. O nosso principal tem que ser a nossa vida espiritual, a nossa vida cristã, e nós temos que encaixar na nossa vida cristã os compromissos sociais, tá? Então, eu não posso orar quando dá, eu não posso atender a Deus só quando, sei lá, quando eu tenho vontade, né? Eu não posso só buscar a Jesus quando eu... tá sobrando um tempo, eu vou lá. Não é assim, não. Todos os dias nós temos que fazer o nosso papel de orar, de refletir sobre o nosso dia, de refletirmos sobre as nossas atitudes. Temos que fazer aquela famosa listinha disso está errado, disso está certo e procurar corrigir o que está errado, uma coisinha de cada vez, né? Isso é cuidar do nosso próprio negócio, da nossa própria casa, tá? A gente fala em religiosidade... E eu gostaria que ficasse claro que é uma religiosidade do sentido bem amplo da palavra, tá? Não é só ir lá em alguma religião, ir lá no centro espírita todo domingo, ou todo dia, terça, quinta, no dia que tem lá, bater o cartão. Ó, Deus, eu fui, na casa espírita.
ou na igreja, onde vocês resolverem ir, mas ir de coração. Estou aqui, o meu compromisso é aos domingos de ter aquela 1-2 horas em oração com Deus. O meu compromisso é buscar ajudar quem está próximo de mim. O meu compromisso é ouvir melhor aqueles que moram dentro da minha casa. É buscar saber se eles necessitam de alguma ajuda. Então, nós temos que colocar essas metas na nossa vida para a gente não deixar a nossa vida material e a nossa vida social engolir esta parte nossa, né? Porque senão a gente vai deixar só para quando a gente tem tempo, e quando a gente vê, a gente não tem tempo, porque a vida engole a gente, né? A gente fica naquela correria. Então, é muito importante que a gente tenha esse momento, né? Como nós estamos fazendo aqui. Este daqui, todos nós que estamos aqui conectados juntos, estamos de parabéns, porque estamos reservando esse tempo, a gente largou tudo que a gente estava fazendo, né? Largou o trabalho, largou a janta, largou tudo que a gente estava fazendo para todos, nesse momento, nos reunirmos aqui e dedicarmos esses minutinhos que a gente vai ficar aqui, 20, 15, 30 minutos juntos, analisando um texto do Evangelho e olhando para a minha vida, olhando para a vida de cada um, né? Não para só a minha, né, turma? É sacanagem. Mas cada um olhando para a sua própria vida e pensando, eu estou seguindo essa recomendação do Paulo? Eu estou cuidando da minha família? Eu estou cumprindo com os meus compromissos espirituais, né? Outra coisa muito importante que traz essa lição, quando a gente fala dos meus compromissos espirituais. Nós, espíritas, não temos dúvida de que reencarnamos, que somos reencarnantes. Se a gente não tem dúvida que a gente é reencarnante, sabemos que não estamos na estaca zero, né, turma? Que já tivemos vidas pregressas e que fizemos coisas boas e ruins na nossa vida anterior. E que agora nós estamos aqui justamente colhendo os frutos das coisas boas que a gente já fez e consertando as coisas erradas que a gente fez. Então, a gente não pode esquecer que o nosso compromisso principal é esse, consertar as coisas erradas que a gente fez lá atrás, tá? E para a gente consertar as coisas erradas que a gente fez lá atrás, a gente tem como apoio aqui, como instrumento, como ferramenta, o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita, tá? Então, esse é o nosso maior compromisso com a vida, tá? Muitas vezes a gente tem um compromisso de perdoar aquele parente difícil que está morando com a gente tem aquele compromisso de perdoar aquele coleguinha de trabalho que está dando trabalhinho para a gente tem aquele compromisso de se livrar de algum vício que a gente tornou a se viciar aqui nessa vida novamente. Então, nós temos muitos compromissos com a nossa vida espiritual. E a gente tem que estar focado nisso, tá? Então, eu interpreto, por exemplo, esse comecinho, onde ele diz assim, né? E procureis viver quietos e tratar dos seus vossos próprios negócios. Os vossos próprios negócios é o quê? A nossa encarnação. Os nossos compromissos que a gente tem com o nosso espírito, que são diversos, né, turma? Perdão, eu tenho certeza absoluta que todos nós reencarnamos próximos de alguém que a gente necessita perdoar. Tenho certeza absoluta. Não sei falar quem que é, mas se a gente observar um pouquinho o comportamento das pessoas, a gente já vai descobrir quem que é, tá? Então, todos nós temos alguém para perdoar. Todos nós também estamos buscando o perdão de alguém. Todos nós, sem exceção. Porque com certeza absoluta, na outra vida, a gente feriu alguém. Então, todos nós estamos buscando perdoar e ser perdoado. Todos nós temos aqui dívidas de gratidão com espíritos que nos ajudaram a chegar aqui no planeta Terra, nossa mãe, nosso pai, os nossos familiares que nos ajudam a conduzir a nossa vida. Tem os espíritos que nós temos o compromisso de trazer aqui para o planeta Terra. Então, nós temos muitos compromissos. E se a gente ampliar um pouco a nossa visão para essa frase do Paulo, ele não está falando do negócio aqui do trabalho, né? Da gente montar um negócio do nosso trabalho. Está falando do negócio da nossa vida, porque a nossa vida é um grande de um trabalho, né, turma? Viver a encarnação aí, passar por todos os obstáculos é um grande trabalho. Nós temos que focar nisso, tá? Então, não é no trabalho de ficar milionário, de ter empresa, de fazer 50 faculdades, de ter 2, 3 carros, 5.000 casas.
né? Tem gente que acha assim, se eu conseguir uns imóveis, se eu comprar umas casas, na minha velhice, eu vou ter lá os aluguéis, uma renda, eu vou ter uma velhice em paz, tranquila. Será que é isso? Será que a fórmula é essa? Ou será que a fórmula de ter uma velhice tranquila e passar lá para o outro lado tranquilamente não é o perdão, não é ser perdoado, não é perdoar, não é estender a mão? Quando a gente estende a mão, a gente está sendo grato àqueles que estendem a mão para nós também quando a gente precisa, né? Então, eu penso que essa orientação que o Paulo traz lá no Evangelho, trazendo aqui a luz espírita, conforme o Emmanuel, é justamente a gente focar na nossa vida espiritual e nas coisas que a gente precisa nos melhorar, tá? E para isso, nós temos a doutrina espírita, temos o Evangelho de Jesus, temos esse grupo maravilhoso aqui que a gente se encontra, né? Terça, quinta e domingo, para fazermos essa reflexão, para não esquecermos que a nossa vida não é material, nossa vida é espiritual, né? O material faz parte da vida espiritual, mas a nossa vida principal é espiritual. Então, que a gente nunca... Sei que isso é uma coisa que a gente sempre repete nas lives, né? Porque é muito importante, porque a gente não pode deixar que o materialismo ultrapasse a nossa vida espiritual jamais. A gente não pode esquecer disso. Vamos cada vez mais ficar firme nos nossos valores, pautados no Evangelho e na doutrina espírita, para sermos pessoas cada vez melhores. Corrigindo, pessoas não, para sermos espíritos cada vez melhores. Somos espíritos temporariamente na matéria, espíritos criados por um Deus perfeito, que nos qualificam como espíritos perfeitos também. Somos perfeitos, estamos aí somente no momento de aprendizado e transição e vai ser cada dia melhor, viu? Não duvidem disso, orem, emanem coisas boas para o universo, olhem para o próprio coração, para a própria família, para o Evangelho de Jesus, porque vai ser tudo melhor. Embora não pareça que está ficando tudo melhor, mas vai ser melhor, viu, gente? É que assim, não vai ser melhor logo amanhã, né? Mas os próximos passos aí vão ser melhores. Por que vão ser melhores? Porque tem um montão de gente como a gente disposto a mudar o coração, a mudar a atitude e pautar a vida baseado no Evangelho de Jesus e na lição mais valiosa que Jesus nos deixou, que é do amor. Certo? Nossa Senhora, quanta coisa linda a gente falou, né? Quem tiver a oportunidade de ler essa carta, né, completa dos Tessalonicenses, ela fala muito dessas coisas que eu falei aqui hoje, de gratidão, de como viver a vida pautadas nos ensinamentos do Cristo, com amor, com objetivos e cuidando um dos outros, certo? Muito bem. Cuidando um dos outros, não, só para eu terminei assim, mas só para reforçar. Cuidando, primeiro a gente tem que cuidar da gente, e aí cuidar do outro é uma consequência, né? Então, cuidando de nós para podermos cuidar daqueles que necessitam, certo? Agora sim, vamos encerrar e vamos partir para as vibrações, né? Eu espero aí ter levado um pouquinho de alegria, de gratidão, né? Através dessas palavras, dessa orientação enviada pelo Emmanuel para nós. Então, convido a todos nesse momento a abrir o coração bem grandão de vibrações. E vamos colocar nesse coração bem grandão de vibrações muito amor, muita alegria, fé, perseverança, perdão, saúde, restabelecimento, tudo de bom. Pensa num coração bem lindão. E vamos levar esse coração a todos os cantinhos desse planeta. Vamos levar esse coração aos nossos irmãos recém-desencarnados, os recém-encarnados, aos nossos irmãos enfermos do corpo e do espírito, aos nossos irmãos idosos, em especial os que se encontram em asilos, às nossas crianças, em especial por aquelas que estão em orfanatos, em situação de rua, aos nossos jovens, em especial por aqueles que estão perdidos no mundo das drogas, em detenções, que eles recebam todo o nosso amor, o nosso coração de vibrações. Vamos vibrar por todos os governantes, por todas as nações, que todos recebam as vibrações de luz e paz. Vamos vibrar nesse momento por todos os trabalhadores do bem,
pela nossa Casa do Caminho, pelos mentores espirituais da Casa do Caminho, que eles recebam o nosso amor e possam sempre estar conosco. Vamos vibrar nesse momento por todas as caixinhas de oração e também este lindo coração de vibrações. Vamos vibrar a todos os nomes colocados na live da noite de hoje, a cada um com a sua necessidade. Vamos também vibrar aos nossos amigos, aos nossos familiares e vamos deixar uma vibração em aberto para que o plano espiritual leve aonde for necessário. Pedimos também permissão para vibrarmos por nós mesmos. E nesse momento, rogamos humildemente que a equipe espiritual, que há muito já está conosco, possa nesse momento fazer nosso trabalho espiritual, derramando sobre nossas cabeças bálsamos, fluidos revitalizantes, fluidos que nos deixam com menos dor, mais em paz, mais tranquilos. Vamos nesse momento rogando que a equipe espiritual que está aqui presente harmonize os nossos centros de força, alivie as nossas dores do corpo físico e do corpo espiritual, alivie as nossas angústias, fortaleça a nossa fé através dos fluidos. E assim já vamos nos sentindo mais fortes, mais confiantes e com menos dor. Rogamos também que esses espíritos amigos deixem na nossa água o remédio em que necessitamos, o calmante, o fluido refazedor, o remédio, o alívio, tudo aquilo que necessitamos, que seja colocado na nossa água nesse instante. E vamos agradecendo do fundo do nosso coração a equipe espiritual por essa linda oportunidade de estarmos aqui juntos, pela oportunidade de termos acesso ao Evangelho de Jesus, pela oportunidade de termos acesso à doutrina espírita e principalmente pela oportunidade que temos de todos os dias nos melhorarmos, de todos os dias tomarmos a decisão de sermos melhor que ontem. Vamos agradecer a Deus profundamente por isso. Rogamos também que no próximo domingo possamos estar aqui juntos de novo através desse canal com mais uma palavra do livro Vinha de Luz e que essas palavras sempre sejam um candeeiro nas nossas vidas, iluminando nossos caminhos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que coisa boa, gente, que delícia. Nossa, muita gratidão por vocês estarem aqui comigo, viu? Muita gratidão de verdade para que a gente consiga aqui junto, né? Fazer esse trabalho. Estou aqui. Cadê? Olha quem veio aqui fazer a live com a gente, o gatinho. Tem uns bichinhos aqui do calor e ele tá doidinho atrás dos bichinhos. Deixa eu ver se eu consigo ler os comentários. Deis, um beijo, meu amor. Gratidão, Gu. Lange, muito obrigada, graças a Deus, que bom ter você aqui. Regina Mobará, Dailton, graças a Deus, que bom ter vocês aqui. Maitê, que bom, o importante é que chegou, Maitê. Roseli Ubaldo, que bom ter você aqui. Marlene, que bom. Antônio Carlos, que alegria ter você aqui. Angelina, que bom ter você aqui. Lange, que bom. Josete Ismeinha, que delícia, Ismeinha, ter você aqui, coisa boa. Turma, muito obrigada do fundo do meu coração, mais uma vez, viu? Que o Mestre Jesus esteja presente na casa de cada um, que a Mãe Maria de Nazaré nos envolva com seu manto azul sagrado de proteção e que, envolvidos nesse manto, possamos nos sentir protegidos e tranquilos. Até a próxima, turma!